celular aqui também. Bom dia para vocês também, os alunos aí do 8º ano, né? Hoje nós vamos trabalhar o nosso segundo capítulo. Nós vamos já iniciar ele aí, já que nós trabalhamos o primeiro capítulo. O que nós vimos no primeiro capítulo? A Revolução Inglesa e as ideias iluministas. Vou pedir pro pessoal falar só no final da aula, ok? Estou gravando a aula e aí depois a gente, no final da aula, abre para perguntas. Aí desligar o microfone, por favor. Bom, o capítulo 2, eu vou dar também, gente, todas as instruções, como é que eu quero que faça os para-casas, os trabalhos, também no final da aula. Tá joia? Então vamos lá. Meus amigos, o capítulo 2 nosso vai falar das revoluções do século XVIII do continente europeu. Vamos prestar atenção. O século XVIII, ele é um divisor de águas na história da humanidade. Por quê? Porque o século XV até o século XVIII, ele aconteceu de uma maneira. O século XVIII traz uma ruptura de tudo que existia no século XV. O que existia no século XV, então? Existia o chamado Antigo Regime. Não é? O Antigo Regime era o absolutismo, o mercantilismo e o chamado privilégio de classes. Quando veio as ideias iluministas veio para acabar com o absolutismo. Lembra que nós vimos isso? E nós vimos que o século XVIII, antes dele, no século XVII, tem a Revolução Inglesa, no século XVIII tem o Iluminismo e tem também a Revolução Francesa, que é a mais importante que vamos estudar ainda no capítulo 2. Não é? E veja bem, mas antes dela, logo depois que acaba a Revolução Inglesa, no século XVII, a Inglaterra vai fazer a Revolução Industrial. A Inglaterra vai ser a única no mundo, no século XVIII, que vai conseguir fazer a Revolução Industrial. Os outros países vão conseguir, mas só no século XIX. No século XVIII, realmente, vai ser só a Inglaterra que vai conseguir acabar com o absolutismo no século XVII e fazer a Revolução Industrial no século XVIII. Professor, a única nação do mundo que fez a Revolução Industrial no século XVIII foi a Inglaterra? Foi. Né? Então vejam bem, por que ela foi a única no mundo que conseguiu isso? Que atributos que ela tinha? Primeiro, ela derrubou o absolutismo. Segundo, aconteceu um fato interessante na Inglaterra, que são chamados enclosures, ou cercamento dos campos. O que foi isso, professor? Os enclosures, ou cercamento do campo, consiste no fato que as pessoas isolaram o campo, que antes era utilizado para o cultivo, né? E agora cercaram o campo para criar ovelha. Qual o problema disso? Antes você precisava de muitas pessoas para poder plantar. Para criar ovelha você precisava de uma só, do pastor de ovelhas. E isso gerou, meus amigos, desemprego na Inglaterra. Só que essa mão de obra do campo que ficou ociosa, ela foi levada para a cidade. Olha que interessante. E na cidade, ela vai servir como mão de obra para a indústria e também para ser um exército industrial de reserva. O que é isso, professor? Exército industrial de reserva. É quando você tem um número de desempregados. Para o capitalismo, na época, isso era muito bom. Por quê, professor? Porque se você era dono de uma indústria e a pessoa reclamasse do salário, você podia mandar ele embora, que tinha 100 querendo o trabalho dele. Então isso era muito importante naquela época. Então os cercamentos dos campos, ou os enclosures, Alvinição lá, ó, serviu para quê? Serviu para você, naquele momento, gerar mão de obra disponível para a indústria nascente na Inglaterra. Um outro fator foi que a burguesia conseguiu acumular capitais. A burguesia na Inglaterra, ela tinha muitos recursos. Ela conseguiu fazer a chamada acumulação primitiva de capital. Como diz o Adam Smith, ela realizou as propriedades. Ou seja, ela juntou dinheiro e ela quis investir esse dinheiro num projeto industrial para a Inglaterra. Então você veja bem, a Inglaterra tinha uma burguesia que ela tinha todo um compromisso. Ela tinha todo um compromisso com quem? Com a indústria. Enquanto em Portugal
Eles estavam preocupados em comprar título de nobreza, da festa, zoeira, badalada. Não, na Inglaterra não. Na Inglaterra, a burguesia juntou dinheiro para investir num processo industrial. E como que se sabe que você iniciou o processo industrial? É quando você passava da manufatura para a maquinofatura. O que é a manufatura, meus amigos? É aquela máquina movida à mão, movida ao pé. Você tinha um pedal, movimentava, ou então uma alavanca, você movimentava ela. E a maquinofatura não. É o momento que a máquina começou a se mover sozinha. Olha que interessante. A máquina começou a se mover sozinha. Pelo vapor. Você colocava o carvão mineral, botava fogo, o vapor saía pelos tubos e o vapor movimentava a máquina. Olha que interessante. Então, pela primeira vez na história da humanidade, uma máquina se movimentou sem que o homem colocasse a mão ou os pés para movimentá-la. Então, a força não vinha mais do homem, vinha do carvão mineral, que com vapor fazia a máquina se movimentar. Máquinas têxtil para produção de tecido, né? Foi essa a revolução. E o quarto fator importante, mostrando aí o pioneirismo da Inglaterra, vai ser o carvão mineral. Como as máquinas eram movidas a carvão, a Inglaterra, presta atenção, ela tinha 4/5 da produção de carvão mineral do continente europeu. Olha que interessante. Então a Inglaterra tinha ferro em abundância para fazer as máquinas e ela tinha também o quê? Carvão mineral para poder mover as máquinas naquele momento, né? E um outro fator importante para a Inglaterra foi que a população naquele momento cresceu muito. A população na Inglaterra vinha numa crescente extremamente interessante. E quando você fala num aumento da população, você fala também em aumentar o mercado consumidor. Não, por uma Inglaterra que fazia uma produção industrial, você tinha um aumento do mercado consumidor, né? Isso é importante levantar nesse momento. Bom, e o desenvolvimento tecnológico e a mudança nas relações de trabalho? Primeira coisa que a gente, sobre tecnologia, que a gente deve falar aqui, essa capacidade das máquinas se mover sozinha pelo vapor, né? Agora, veja bem, não era mais a força hidráulica, não era mais a força animal, a força do vento, a eólica ou a humana que movia a máquina, mas era o vapor, a energia que saía do carvão mineral. Segundo, ligado aí ao desenvolvimento, à tecnologia, né? Você tinha máquinas modernas, não é? Você tinha máquinas que faziam a produção ser muito rápida. Só para você ter uma ideia, uma máquina ela substituía o trabalho de 100 homens. Olha que interessante. Não é? Se você tivesse uma máquina e 100 homens trabalhando, era a mesma coisa. É claro que uma máquina era muito mais barato que o trabalho de 100 homens. Ela conseguia produzir e outra coisa. A máquina não tira férias, a máquina não descansa, a máquina você pode trabalhar com ela de dia e de noite, né? Então, isso aumentou e muito a produção, as máquinas. E outra coisa, a Inglaterra também tinha em abundância os recursos minerais, né? Como ferro, como carvão mineral, as matérias-primas aí necessárias para a sua produção têxtil. Meus amigos, aonde tinha uma pessoa discutindo produção têxtil no mundo, ali havia um inglês. Entendeu? É importante isso aí. Né? Tô vendo aí ó, o Richard, Gabriel Frazão, Rodrigo, Vinícius, a galera ligada aí, a Maria Isabela, com vídeo. Nós estamos com 33 pessoas ao vivo na live a partir desse momento. Bom demais, né? Meus amigos, aí eu quero marcar para vocês agora um para casa. Preste atenção. Eu quero que vocês façam para casa da página 35, da página 36, da página 30, não, até a 36 só. A 35 é a 36, tá bom? Eu vou explicar como é que vai ser esse para casa. Aguardem todos aí, só um minutinho. Deixa eu só desfazer aqui o